Oi, meus queridos, sejam muito bem-vindos de volta ao meu cantinho. Eu sou a Raquel, psicanalista consteladora e terapeuta holística. E hoje eu tô aqui para falar sobre o medo. Lembra no vídeo anterior, que aliás vai estar aqui no card para vocês verem? Então, eu resolvi falar sobre o medo porque eu acredito que seja um tema um tanto quanto interessante, porque hoje em dia muita gente sente medo. E medo de tudo, né? Tanto é que eu vou trazer para vocês a quantidade de tipos de medo que nós temos nos dias atuais. E eu vou começar explicando, dentro do medo, a gente tem muitos conceitos. Eu vou tentar, hoje, falar sobre esses conceitos, só que eu não vou entrar nos detalhes desse conceito, porque senão o vídeo fica muito extenso. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários quais desses outros conceitos, além do medo, vocês gostariam que eu falasse. E aí a gente faz um levantamento e faz um outro vídeo para vocês, ok? Então, começando a falar sobre o medo, a gente precisa definir que o medo é um sentimento, ele não é uma emoção, ok? O sentimento de receio que a gente às vezes tem com relação a certas pessoas, certas situações de perigo ou a certos objetos, isso traz pra gente uma certa paralisia, um bloqueio, uma trava, e muitas vezes o nosso medo ele é instintivo, tá? E deixa eu avisar, eu tô colando, tá? Porque tem bastante informação, assim como o vídeo anterior. E esse sentimento, ele faz no nosso corpo, a nível físico mesmo, que a adrenalina ela seja liberada. E olha que interessante, quando a liberação de adrenalina ela acontece, dependendo do tipo do medo, ela causa um pânico ou ela pode trazer prazer. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, que tem pessoas que vão pular de paraquedas. E aí você pergunta para elas, o que você sentiu? Medo. Só que é um medo que traz prazer. Por quê? Porque teve essa liberação de adrenalina e essa adrenalina trouxe esse prazer. Então, medo é muito relativo, ele pode ser tanto para uma coisa positiva quanto negativa. E o que pode causar o medo? Certas emoções que a gente tem no nosso dia a dia também causam o medo, mas principalmente são outros sentimentos que geram o sentimento do medo. Por exemplo, o estresse, a ansiedade, a sensação de lutar ou fugir, a apreensão, a preocupação, a angústia, tudo isso pode trazer o medo, causar o medo na gente. E quais são os sintomas que o medo traz? Então, vamos supor que você está numa ansiedade maluca, e a ansiedade é um conceito, lembra que eu falei que a gente pode trazer à tona num vídeo este outro conceito, porque se eu começar a falar aqui, o vídeo vai ficar longo, como eu falei também. Então, quais são os sintomas? Os sintomas, eles podem ser de manifestações físicas ou manifestações psicológicas. Quais são as físicas? Palpitação, sudorese, sufocamento, né? Falta de ar, dificuldades para respirar, taquicardia, tremores, tonturas, náuseas, aperto no coração. Aí você vai falar para mim, Raquel, eu tô com tudo isso. Será que eu tô com medo? Olha, eu trabalho a parte psicológica e nós, seres humanos, a gente não é só o psicológico. Assim como a gente vai no médico, que a gente vai ver a parte física, a gente também não é só a parte física. Então, a gente tem que ter a sabedoria de saber dividir as coisas, tá? Então, assim, a gente tem o psíquico, que ele controla o corpo de certa maneira, tanto é que são as doenças psicossomáticas, assim como tem coisas no físico que a gente precisa ver com um médico, por exemplo, para encaminhar para um determinado diagnóstico. Então, há diagnósticos psicológicos, diagnósticos físicos. Então, você vai falar, tô com a palpitação, é só medo, é coisa então da minha mente? Às vezes não. Então aí a gente precisa fazer um exame com um médico e ver se isso não tem alguma causa física, tá? Então, de repente, o seu coração tá com uma pressão mais alta, mais baixa e tá interferindo no coração. Então, por favor, todos esses sintomas que eu estou dizendo estão sendo analisados com o conceito medo, a área psíquica. Não estou dizendo que você tem nada, pelo amor de Deus, ok? E aí vamos naquilo que cabe a mim, a parte psicológica. Você acredita que o medo vem da ansiedade e também pode gerar ansiedade? Olha que interessante.
E pode causar também uma hipervigilância, então você ficar o tempo inteiro assim, ó, preocupado e agitado, hipervigilante mesmo. Sensação de pânico, que aí também é um outro conceito, que é o síndrome do pânico. Se você tiver interesse de saber sobre isso, deixa nos comentários, a gente faz um vídeo específico para isso. E a perda de controle emocional. Isso também é preocupante, porque pode envolver outros sentimentos e pode envolver atitudes que podem trazer outros problemas. Quais são? Aí você vai falar assim, tá, eu já ouvi falar que tem gente com medo disso, medo daquilo, medo daquele outro. Realmente, o medo, por isso que eu falei no começo do vídeo, o medo é a coisa que mais se tem hoje na humanidade, porque são vários tipos de medo e medo de tudo, já que o medo, ela é de situações e objetos específicos, é de algo concreto. Então, você pode ter medo de aranha, você pode ter medo da luz, você pode ter medo da pedra, você pode ter medo de dirigir, medo da morte, medo da pobreza, medo da velhice, da doença, da crítica. Quantos aí não gostam de falar porque tem medo de ser criticados? Então, você vê que o medo, ele é um sentimento amplo, pode ser para qualquer coisa concreta. Agora, você fala, puxa vida, e se eu sinto alguma coisa, mas eu não sei que é medo, que é o medo? O que acontece comigo? É um medo inconsciente. Às vezes você está agindo de uma determinada maneira, mas você não consegue relacionar isso ao medo. Por quê? E aí é onde entra também o meu trabalho enquanto psicanalista. Eu consigo perceber através dos seus sentimentos, né, da tua fala, das suas atitudes, se isso é um medo inconsciente. Por quê? Porque o medo inconsciente, ele produz mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa também é um outro conceito que eu posso, né, destrinchar aqui para vocês em outro vídeo. Que, na verdade, a pessoa, ela cria uma defesa mesmo, né, mecanismo de defesa, ela se defende porque ela não é capaz de fazer uma avaliação racional daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está pensando, e aquilo, não entender que aquilo é um medo, e aí ela não conseguir lidar com essa questão, tá? Aí tem aqui, né, ela não consegue avaliar racionalmente as memórias, os desejos, as fantasias, que no fim para ela parecem extremamente amedrontadores, ameaçadores. E aí você pergunta para mim, ótimo, tá, eu tenho um medo inconsciente, talvez, ou eu tenho um medo consciente, o que eu posso fazer, né? O que pode me ajudar a tratar o medo, curar o medo? Tem a terapia, e óbvio, estou aqui para ajudar para quem quiser. Dentro da terapia, eu posso trabalhar a psicanalítica, que são as sessões de troca, né, de fala. Então, são sessões semanais que a gente pode ir conversando, entendendo esse medo, vendo de onde ele vem, e aí gerando recursos para a gente sanar esse seu medo. E também tem a constelação, que tanto intuitiva quanto familiar é capaz de trabalhar esse medo. O que a gente faz? Dentro do campo morfogenético, com os bonequinhos, porque eu trabalho de forma online, a gente consegue entender a raiz desse medo. Da onde vem esse medo? Por que ele vem? Então, dentro da sessão de constelação, a gente vai até o fundinho. Isso era na infância? Isso era da minha avó? Isso veio da minha mãe? Da onde veio? Eu criei na minha adolescência? Então, a constelação também é um recurso terapêutico. Temos a programação neurolinguística, que é onde você trabalha a reprogramação mental, através da fala, através sentimentos, mudanças de atitude, que é bem interessante também. Tem a hipnose, essa eu não faço, tá? O que eu faço dentro da psicanálise, na necessidade, é uma regressão, mas isso também é outro tópico, um novo conceito. Você pode ser o seu próprio terapeuta. Vê lá no nosso quarto vídeo sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento também auxilia esse processo. No momento que você se conhece, você também é capaz de vasculhar ali no seu subconsciente e, dependendo da profundidade do autoconhecimento, acessar o seu inconsciente e, de repente, você mesmo fazendo uma própria constelação e chegar no resultado do porquê esse medo existe. E nós temos medicamentos, mas esse tópico eu não posso entrar, porque como eu sou psicanalista, eu não posso receitar medicamentos. Talvez um psiquiatra
ou algum médico mesmo, tá? Nem psicólogo também não pode receitar medicamentos. Então fica o tópico só de forma informativa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo, porque na verdade o intuito desses vídeos aqui é para chegar no maior número de pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação ou que não pode de repente pagar uma terapia, porque essas indicações, essas reflexões fazem a pessoa de repente começar a pensar de uma outra maneira e pode ajudar muito, tá? E você pode fazer esse movimento para mim como forma de gratidão também a esse trabalho que eu faço com todo o meu coração. Te espero no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.